Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de ensino remoto de emergência. Muito bem. Nas aulas anteriores, tanto presencial quanto de ensino remoto, nós terminamos a técnica de UV-Vis. Agora vamos começar a técnica de absorção atômica, certo? Então, os próximos vídeos serão todos dedicados a essa técnica. O objetivo, então, é compreender alguns dos princípios e conceitos fundamentais relacionados à espectroscopia de absorção atômica. Esse é o objetivo dos próximos vídeos. Muito bem. Qual que vai ser o caminho da nossa aulinha, né? Primeiramente, a gente vai trabalhar alguns conceitos importantes. Então, vamos relembrar aquilo que a gente já viu em sala de aula, o que é estado fundamental, o que é estado excitado. Daí nós vamos entrar em conceitos ainda não vistos, né? Espectro de emissão de equipamentos antigos, espectros de absorção, absorbância e transmitância também são conceitos importantes dentro da técnica de absorção atômica. Ou seja, vamos chover no molhado, né? Então, absorbância e transmitância, tudo aquilo que a gente viu relacionado à técnica de UV-Vis se aplica também à absorção atômica, tá? Aí nós vamos partir para a parte do princípio do método, vamos fazer uma breve definição da técnica, vamos falar um pouquinho sobre a instrumentação, sobre a operação do equipamento, vamos falar depois como é que a gente faz análise qualitativa e quantitativa. Item 7, vamos falar um pouquinho sobre o histórico da técnica. E o item 8, vantagens e desvantagens. Obviamente que vamos resolver um monte de exercício a respeito dessa técnica. Tudo bem? Muito bem, vamos passar para o primeiro item então, conceitos importantes. Vamos falar aqui de estado fundamental, estado excitado, vamos relembrar, na verdade, né, bem rapidamente o que é um átomo no estado fundamental, né, o que é ele no estado excitado. Vamos falar de espectros de emissão usando equipamentos antigos, né, então nós não vamos pensar em equipamentos novos, tudo isso que a gente vai falar é pensando em equipamento antigo. Vamos falar de espectro de absorção, absorbância e transmitância, não vamos falar mais porque, né, é chover no molhado, ok? Então vamos partir para o item 1, vamos lá para a folhinha. Vamos para os conceitos importantes então. Vem com o tio que você passa de ano. Eita, opa! Aqui é gambiarra total, gente, mas funciona. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre conceitos importantes, eu queria situar, né, a técnica de absorção atômica dentro da espectroscopia. Então vamos pensar um pouquinho aqui, vamos fazer um momento de delírio, vai? Então nós temos aqui a caixinha da espectroscopia. A espectroscopia, a gente pode pensar ela, se quisermos, em dois tipos de técnicas principais. Técnicas de absorção e também técnicas de emissão, certo? As técnicas de absorção, eu posso ter técnicas de absorção molecular e técnicas de absorção atômica. Olha lá, é bom fazer essas viagens na maionese para a gente entender o que a gente está fazendo.
A técnica de UV-Vis é um tipo de técnica cujo fenômeno que está envolvido é um fenômeno de absorção molecular, certo? Então, vamos supor, vamos colocar aqui uma folhinha para fazer um rabisco, né? Olha lá, vamos supor que eu queira, tem aqui um pedaço de uma liga, eu queira analisar a porcentagem de ferro nessa liga, tá? O que é que eu faço? Eu pego um pedacinho dessa liga, vamos lá, pego um pedacinho dessa liga, jogo num becker, é um pedacinho bem pequenininho, aí eu faço um tratamento com ácido. Para quê? Tratamento com ácido para eu solubilizar os metais dessa liga. A liga metálica não dá para fazer análise diretamente, pelo menos com o UV-Vis, né? Então eu faço um tratamento com ácido de modo a tornar esse ferro disponível para análise, certo? E aí, de preferência, um ácido bem oxidante. Eu coloco um ácido bem oxidante para tornar esse ferro num ferro mais 3. Por que isso? Porque eu sei que o ferro mais 3, ao jogar posteriormente o íon tiocianato, o ferro mais 3 forma um complexo com o íon tiocianato, um complexo vermelho. Então eu formo esse composto aqui, ó, FeSCN3. Esse composto é um vermelhão bem bonito, vermelho, certo? Por que ele é vermelho, né? Por causa de fenômenos que ocorrem na molécula, né? Transições eletrônicas moleculares que ocorrem aqui dentro. Por ser um composto colorido, eu posso fazer análise por cor, eu posso usar o UV-Vis, né? Quanto maior a concentração de tiocianato de ferro, maior o tom de vermelho. Então eu faço uma correlação de o quanto que absorve de luz em função da concentração, certo? Então o fenômeno que está envolvido é um fenômeno molecular, ok? Transições eletrônicas dentro de orbitais moleculares, ok? Tá. A técnica de absorção atômica, né? Então vamos voltar aqui. A técnica de absorção atômica, a ideia não é trabalhar com moléculas, é justamente o contrário. A técnica de absorção atômica parte do princípio de arrebentar as moléculas, né? Então a ideia é trabalhar com o átomo, certo? Então aqui, ó, a técnica que a gente vai trabalhar aqui é uma técnica também de absorção. Também vai trabalhar com absorbância, com quanto que a minha amostra absorve de radiação eletromagnética. Só que aqui agora a ideia não é trabalhar com moléculas, é trabalhar com átomos. Aliás, se na minha amostra eu tiver uma molécula, a ideia é arrebentar ela inteira e atomizar a molécula, tá? Então o fenômeno que vai ocorrer aqui agora é um fenômeno atômico. Então isso precisa ser bem considerado. Então a absorção atômica é a técnica que a gente vai trabalhar aqui agora, certo? Muito bem, vamos terminar o nosso mapinha aqui. Aí dentro da espectroscopia nós temos técnicas de absorção molecular e atômica. E aí, né, eu tenho as técnicas analíticas. A que a gente vai ver agora é essa daqui, ó. É essa que a gente vai trabalhar. Muito bem. Já dentro das técnicas de emissão, nós também temos técnicas de emissão molecular
e técnicas de emissão atômica. Certo? Essas daqui, então, as técnicas de emissão molecular, essas daqui nós não iremos trabalhar. Não iremos trabalhar. Por quê, professor? Porque não está na ementa. Ok? Não está na ementa. E como o curso é muito apertado, nem que eu quisesse não daria para trabalhar. Elas também não são tão comuns, né? As mais comuns a gente vai trabalhar no curso de análise instrumental. Essa daqui nós vamos trabalhar, certo? Então, técnicas de emissão atômica. Quais que nós vamos trabalhar? Fotômetro de chama, não é isso? E nós vamos trabalhar também com ICP. Ok? Olha lá, fotômetro de chama e ICP. Ó, estamos situando as técnicas dentro da caixinha da espectroscopia, só para você ter uma ideia, certo? Então, os próximos vídeos tratarão da técnica de absorção atômica. Tá claro, gente? Muito bem. Então, vamos para os conceitos fundamentais. Daqui a pouco acho que a gente volta nesse mapinha. Então vamos lá. Item 1. Conceitos importantes ou fundamentais. Conceitos importantes. O primeiro conceito importante que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de estado fundamental e estado excitado. Vamos relembrar, nós já vimos isso em sala, mas vamos relembrar bem rapidamente. Estado fundamental e de outro lado eu tenho o estado excitado, certo? Vamos pegar um átomo X qualquer, né? Se a gente pudesse enxergar um átomo X qualquer, né, no estado fundamental, vamos usar um modelinho de Bohr aqui para representar. O modelo de Bohr está ótimo para a gente enxergar o que precisa enxergar, tá? Eu teria um núcleo, ó, estamos enxergando um átomo no estado fundamental. Então você tem ali as órbitas eletrônicas, vamos fazer só 3, 4 órbitas, tá? E aí você tem os eletrõezinhos, um eletrãozinho da primeira órbita, o eletrãozinho da segunda órbita e o eletrãozinho da terceira órbita, certo? Muito bem, tá todo mundo onde deveria estar, né? Na sua respectiva órbita, né? Então, o que a gente tem aqui? Você tem um átomo no seu estado de mais baixa energia, ou seja, o estado fundamental. Muito bem. Se eu forneço uma energia para esse átomo, né? Eu forneço energia, eu excito esse átomo, né? Ele passa para o estado excitado. No que consiste esse estado excitado? Vamos atribuir energia para essas órbitas? Vamos dizer que essa órbita, mas eu vou botar números aqui que não existem, tá? É só para a gente entender. Então vamos dizer que essa órbita, essa órbita que tem energia, vamos usar um vermelho, né? Para destacar bastante minhas canetinhas. Vamos dizer aqui que aqui tem energia 4, essa segunda órbita tem energia 7, essa terceira órbita tem energia 12 e essa quarta órbita tem energia 20, tá? Então tá bom. Olha só, então o átomo no estado fundamental, ele é um átomo
capaz de absorver energia, né? Apto a absorver energia. Por que absorver energia? Por causa do seguinte, ó. Se chegar aqui uma radiação eletromagnética de energia 3, né? De energia 3, o que pode acontecer, né? Essa energia e aí o processo é todo quântico, né? O processo é todo quântico. Gente, eu estou usando números que não existem, é só para você entender, tá? Aliás, nem a sequência nem é essa, mas tudo bem, só para você entender o que é o estado fundamental e o estado excitado. E essa energia 3 é quanticamente, né? É exatamente a energia necessária para esse elétron de energia 4 pular para a energia 7, né? 4 mais 3, 7. Então, o que pode ocorrer quando eu bombardeio esse átomo com uma energia eletromagnética, né? De quantidade 3? Ele pode saltar daqui para cá e ficar, o que eu, digamos assim, excitado, né? Então, o que é o estado de excitação? É o estado onde o elétron ele sai da sua órbita comum e passa para uma órbita de maior energia. Então, tá? O que acontece? Está aqui o elétron, está aqui o elétron da segunda camada e da terceira camada, né? Uma vez recebido esse elétronzinho que recebeu essa energia de pacote 3, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai saltar para a órbita de energia 7, né? Então, aqui agora a gente está tirando uma fotografia do átomo no seu estado excitado, né? O mais comum é isso ocorrer mais em órbitas, nas órbitas exteriores, isso é mais comum, mas é só para você entender o que é o estado fundamental, o que é o estado excitado. O que acontece? Isso aqui é fundamental para a gente entender quando eu tenho a técnica de absorção atômica e quando eu tenho a técnica de emissão atômica. Quando eu promovo átomos para o seu estado fundamental, eu deixo eles aptos a absorver radiação eletromagnética. Por quê? Porque cada elétronzinho está onde deveria estar. Está no estado fundamental, de mais baixa energia. Então, cada elétronzinho está apto a receber radiações eletromagnéticas, ou seja, né, eu vou ter o fenômeno da absorvância ocorrendo aí, né? Já quando eu excito os elétrons, né, o que acontece? Quando eu tenho o fenômeno da excitação, isso daqui está muito mais associado a técnicas de emissão. Por quê? Porque quando eu excito um átomo, vai sempre ocorrer depois o relaxamento, né? Então, quando o elétron sai da órbita, eu aumento muito a energia, né? Eu tenho alta energia envolvida, né? Eu excito os elétrons. Quando eles retornam, eles emitem radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética de energia 3, ela é emitida quando o elétron volta. Isso vocês já aprenderam lá atrás, lá na Química Geral 1, né? Creio eu, não sei, não me lembro, mas é lá atrás, certo? Tudo bem? Isso daqui, ó, o conceito de estado fundamental e estado excitado é super importante para a gente entender quando que eu uso a técnica de absorção atômica, quando eu uso a técnica de emissão atômica, tá? Ok. Então vamos lá. Acho que agora a gente vai voltar pro slide.
Isso. Vamos voltar pro slide. Aí, ó. Não falei nada e já deu 20 minutos, tá vendo, gente? Putz, não falei nada, nem comecei ainda a aula. Caramba, esse negócio dá um trabalho medonho, viu? Eita, por isso que eu gosto da aula presencial. Meu Deus do céu, eu tenho 4 horas para falar e você com o ouvido inchado de tanto me ouvir. Vamos lá. Então, falamos um pouquinho de estado fundamental e estado excitado, situamos a técnica de absorção dentro da espectroscopia. Agora vamos falar um pouquinho de espectro de emissão de equipamentos antigos e espectro de absorção, certo? Absorbância e transmitância não vou falar mais. Gente, é fundamental, nem que você tenha que voltar esse vídeo umas 100 vezes, é fundamental que você saia desse vídeo entendendo como é que eu obtenho espectros de emissão e como é que eu obtenho espectros de absorção, né? Isso aqui é o coração da espectroscopia de absorção e emissão atômica, certo? Então isso aqui vai servir, né? Esse vídeo vai servir para você entender a técnica de absorção atômica e as técnicas de emissão atômica, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta para orientar nossas discussões: como é que eu obtenho um espectro de emissão atômica à moda antiga? Assim, ó. Então vamos pegar lá, eu adoro história da ciência nas aulas de espectroscopia, hein? Adoro pegar equipamentos antigos para explicar. Aliás, com o equipamento antigo é que a gente aprende, né? Esses novos, você não tem nem que apertar botão, né? E nem que pensar, ele faz tudo por você. Mas vamos lá, vamos pegar um espectroscópio antigo, né? Então, esse esquema do espectroscópio construído por Bunsen e esse rapaz aqui que é intraduzível o nome dele. Muito bem, como é que ele funciona, né? Então tem aqui uma tradução, né? Item 1 é a chama, né? O que você faz na chama? Você coloca, por exemplo, uma solução, né? Joga lá uma soluçãozinha de um metal que você quer analisar. Então vamos supor que eu quero analisar uma solução de cloreto de sódio, né? Portanto, rica em sódio, tá? Eu posso preparar uma solução de água e sal, pegar uma varetinha e mergulhar na solução de água e sal e colocar aqui, ó, certo? Muito bem. Vamos pensar em chama de alta energia, certo? Se é alta energia, eu estou excitando, né? Eu estou fornecendo tanta energia, mas tanta energia para minha solução de água e sal, que eu estou arrebentando todas as ligações químicas que tem ali, né? Então eu estou promovendo o átomo de sódio para o seu estado excitado, né? Aí o átomo de sódio ele emite uma luz, uma radiação eletromagnética. Essa luz ela é conduzida aqui pelo item 2, que é um colimador, que é um cano que leva a radiação eletromagnética até uma câmara escura, ok? Muito bem. Essa câmara escura ela tem um prisma que serve para quê? Que serve para decompor a radiação eletromagnética, né? A luz do sódio ela vem toda embolada aqui, né? Todas as radiações emitidas pelo sódio. Por que eu estou falando todas? Porque o átomo, olha lá, o átomo tem vários elétrons, né? Então o processo de excitação não ocorre só aqui, ocorre em todos, né? Ou quase todos, né? Enfim, ocorre em vários elétrons. Tudo bem? Então o que ocorreu aqui, ó, quando volta, emitiu essa radiação eletromagnética. Esse aqui também, quando ele sobe para cá, ó, quando ele volta, ele emite a radiação eletromagnética. Eletromagnética de quanto? Ó, vamos olhar. Como essa órbita aqui tem 12 menos 7, 5. Então, quando ele volta, ele emite radiação eletromagnética de 5. Aqui, ó, de 12, quando esse daqui salta, quando ele volta, né? Ele volta e emite a radiação eletromagnética 20 menos 12, 8. Emite uma radiação eletromagnética de 8 de energia, certo?
Então, cada uma tem um comprimento de onda, como nós já vimos. Isso daqui é só uma ilustração didática, esses números não tem nada a ver com a realidade. Ok? Muito bem, essa luz vem toda embolada até um prisma, que decompõe ela. E aí, essa luz decomposta vai passar por um outro cano, né? Que é um telescópio, item 4, item 5 é a plataforma, né? E aqui, ó, é colocado um anteparo para registrar o espectro de emissão, né? Aqui, ó, como a chama tem alta energia, ela excitou os elétrons do átomo, né? Então você tem um átomo excitado. Quando esses elétrons voltam, cada um para sua camada, né? Há um processo, né? No processo de relaxamento, o que acontece? Há a emissão da energia. Essa energia é registrada no anteparo aqui. Então, isso ocorre, o processo de emissão ocorre em chama muito quente, né? E aí, qual que é o registro que a gente tem aqui, ó? Um registro desse tipo, ó. Gente, esse aqui, ó, é o espectro de emissão do sódio, né? Você tem aqui aquelas luzes azuis, uma luz de tom amarelado bem forte aqui e aqui um super amarelão aqui, meio alaranjado, né? Só que o nosso olho não é capaz de ver esses daqui, né? A emissão desse azulzinho aqui. Não sei como é que tá a qualidade do vídeo, mas enfim, o nosso olho acaba enxergando somente esse laranjão forte aqui, ó, porque ele acaba tampando todos os outros, mas existem outras radiações emitidas pelo sódio. Cada uma dessas linhas, gente, corresponde a uma radiação eletromagnética de um relaxamento de um elétron. Ó. Então perceba, teve um elétronzinho que voltou daqui para cá e emitiu um laranjão, outro um amarelinho que voltou daqui para cá, um outro azulzinho daqui para cá, papabá, né? Não necessariamente nessa ordem, mas só para você entender, você não precisa gravar isso, tá? Você só precisa compreender o fenômeno. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que eu obtenho o espectro de emissão à moda antiga? Qual que é a importância desse espectro de emissão para a química analítica? Ora bolas! Esse espectro de emissão, na verdade, é como se fosse uma impressão digital do elemento químico. Essa impressão digital, ela é única para o sódio. Somente o sódio é capaz de emitir essa radiação eletromagnética dessa forma, né? Nessas distâncias, né? Com esse tipo de característica, certo? Gente, olha só, eu nem comecei a técnica ainda, já deu 28 minutos, eu vou parando por aqui. No próximo vídeo continuamos daqui, ok? Beijo, beijo, até a próxima.